Olá pessoal, continuando ainda no tema identidade, e onde eu terminava no vídeo passado falando da importância do nosso berço familiar ser livre e alinhado à cultura do alto, é pertinente para começarmos a produzir um novo humanismo alinhado à cultura do reino. Trouxe aqui a reflexão da escritora, empreendedora e influenciadora do ramo empresarial americana, a Cudi Sanchez, em que ela trazia a abordagem de que na altura que ela entrou para a faculdade e sentia que o controle dos gastos dela, o que ela consumia e fazia com o cartão de crédito, eram controlados, criou uma revolta interior, o que fez lhe tornar uma grande empreendedora neste ramo, onde ela dizia que o dinheiro é liberdade. É liberdade porque a falta do dinheiro faz com que nos tornemos dependentes de quem nos faculta e tenhamos que ter decisões alinhadas aos ideais destas pessoas. Ou seja, quando fazíamos aqui uma analogia de berços familiares narcisistas, normalmente é que ditam o que o indivíduo tem que ser, o que o indivíduo deve fazer, qual o curso que tem que seguir, qual é a linha, o perfil de conduta que deve ter em função à sua cultura de origem, que muitas das vezes não está alinhada à cultura do reino. Isto é que tem aprisionado os indivíduos e muitas vezes os faz não conhecerem a identidade real, porque já passam a ser instrumentalizados em função de quem exerce influência na família. Então, se a pessoa que exerce influência no seio da família não tiver esta linha cultural do alto, da cultura de liberdade, porque o Criador, uma das características que tem e que nos deixa claro que ele nos dá liberdade é o livre arbítrio que ele dá a cada um de nós. Então, se ele é o Criador de tudo, de toda a humanidade, ele nos deixa livre para fazermos escolhas. Quem é um simples humano mortal para ditar o que é que tem que ser o destino do outro ser humano? Então, muitas das vezes, os berços narcisistas não deixam o indivíduo conhecer a sua real identidade, porque já na socialização primária ele começa a exercer este domínio narcisístico, caso a pessoa de influência familiar seja narcisista. Então, a Cudi Sanchez diz que uma das coisas que lhe incomodava muito é que ela, tudo que fazia gastos com o seu cartão, depois tinha a mãe a ligar, gastaste isso e aquilo, incomodou-lhe. Foi quando ela decidiu, não posso ficar mais dependente, e começou a procurar empreender e começou a se alinhar ao propósito para o qual ela tinha como missão, e ela hoje ajuda muitos jovens a começar muito cedo a buscar por esta liberdade financeira, porque ela acredita que continuar a ser instrumentalizado em berços familiares narcisísticos, muitas das vezes a causa por detrás é esta dependência financeira. E ela percebeu que só é verdadeiramente livre para traçar o seu destino aquele que consegue suportar o peso que a liberdade tem. Foi quando ela corta a mesada e começa a buscar fontes próprias
por si mesma, e hoje que conseguiu uma estabilidade, ela também busca no seio dos jovens começar a buscar por si próprio empreender e ter a liberdade financeira. Porque quando se tem liberdade financeira, começamos a ter liberdade para buscarmos o caminho alinhado ao nosso propósito interior, aquilo a quem aquele maior nos fez para ser nesta terra. Porque tenho liberdade suficiente para ir trilhando os meus caminhos sem ter que ouvir o que está a ser ditado, o que o mundo dita, o que a família dita, o que a comunidade dita. Por si e pelo teu poder de trilhar os seus caminhos, mais facilmente começas a trilhar isto. E ela até, quando traz essa abordagem, traz nesse sentido que diz que muitas das vezes o ser humano vive até a sua meia-idade fazendo algo que não gostou, porque primeiro foi ditado num berço de origem, depois é ditado pela comunidade. Por quê? Porque ele depende do emprego, ele depende de um patrão, ele depende de quem paga-lhe o salário e acaba não se encontrando mesmo, porque a vida dele é depender. Então ela defende que temos que buscar empreender, sobretudo na linha alinhada ao nosso propósito, porque quando buscamos causas e trabalhamos nela, automaticamente nos tornamos de valor e facilmente o dinheiro também começa a chegar às nossas mãos. Para o efeito, depois trouxe 3 pontos a reter, até para alinharmos a esta questão de sermos esse ser livre. Quais são? 1. Uma vida bem vivida é uma vida alinhada ao plano celestial daquele que nos criou. Para dizer que a vida bem vivida é aquela que temos noção do nosso propósito nesta terra. 2. Só encontramos este sentido quando o nosso propósito é alinhado nesta terra. 3. A vida não é o que dissermos, não é o que nos aconteceu, não é o que nos foi imposto, não são as dores que passamos. A vida é o que nós fazemos com aquilo que fizeram conosco. Pense nisso e reflita.